Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. E hoje eu vou ensinar a vocês que chegou a hora de ficar rico. É isso mesmo. Chegou a hora de parar de pensar pequeno, parar de pensar que vai ser pobre o resto da vida, parar de pensar principalmente que só quem tem muito dinheiro que pode investir, tá? Nós vamos falar agora sobre os 5 melhores investimentos para se fazer em 2025. É claro que todos nós já sabemos que o juros está alto, que a Selic vai passar de 15%, que a inflação provavelmente vai passar de 6%, que o dólar vai voltar para R$ 6. Tem uma série de situações acontecendo no Brasil. Só que o mais importante não é olhar para o copo vazio, é olhar para o copo meio cheio. E quando a gente olha para o copo meio cheio, a gente tem que entender que, enquanto brasileiros que moram no Brasil, consomem no Brasil e trabalham no Brasil, existem inúmeras possibilidades de trazer para a gente um rendimento interessante, tá? Nos nossos investimentos, para fazer frente ali, principalmente, à nossa demanda de consumo, tá? Hoje, se a gente parar para pensar, a cesta de consumo do brasileiro, que é medida pelo IBGE, ela aumentou nos últimos 10 anos 580%. Isso é muita coisa, né? Se a gente parar para pensar que R$ 1 de 10 anos atrás, ele aumentou 580% e hoje, para se comprar a mesma coisa, você precisa ter quase R$ 7, R$ 6,80, né? Então, é importante se ter esse entendimento. E outra coisa, quando eu falo, né, de investir, quando eu falo de ficar rico, quando eu falo de sair da linha da mediocridade, começar a aproveitar as oportunidades, olhar o copo ali meio cheio para que esse copo se encha, né, para que o pouco dinheiro de hoje se torne muitos dinheiros amanhã, é olhar também para aplicações que vai trazer um ganho para a gente sem dor de cabeça, tá? E o que seria isso, Bruna? Putz, você falou que eu vou ficar rico, agora você está falando de investimento sem dor de cabeça. Vamos lá. Eu vou contextualizar para vocês, tá? Começando pela renda fixa. Vocês devem estar ouvindo muito sobre renda fixa, tem vários canais falando, mas é importante vocês ouvirem de quem vive nesse meio, de quem olha ativos todos os dias, quem compra posições para os clientes todos os dias, tá? Então, quando a gente fala de renda fixa, neste caso, eu estou falando do CDBs e também do Tesouro Direto, né? Meu queridinho da vez é o Tesouro Direto. E quando a gente fala dos CDBs, hoje nós temos aplicações que vão entregar uma rentabilidade média de 16% ao ano. Quando eu falo 16% ao ano, eu estou dizendo que você vai ganhar acima do que é a taxa de juros hoje. Hoje a taxa de juros ela está em 14,25, com uma estimativa de chegar a 15, tá? E eu estou numa renda fixa te pagando 16% pelo período de 5 anos, né? Então vamos lá, Bruna, a renda fixa ela vai me pagar 16% por muito tempo? Não, não vai. Por quê? Tudo que o mercado fala que vai acontecer, que são tendências, no momento em que o mercado já precifica, a gente não vai capturar muito mais ganhos dali para frente. E, logicamente, que existe um fator chamado risco e retorno. Hoje, a gente já observa que alguns investimentos, alguns emissores, eles diminuíram o prêmio, eles diminuíram a taxa de remuneração para o investidor, né? Mas ainda existe ali algumas possibilidades que a gente pode aproveitar. Dito isso, é extremamente seguro investir em CDBs hoje em dia. E é extremamente seguro investir no Tesouro Direto. Então, quando eu falo de aplicações pagando 16%, eu estou falando de CDB, que tem o fundo garantidor, no limite de até R$ 250 mil, tá? E outra coisa, você já sabe quanto é que você vai ter de rentabilidade no momento presente, no D0. Você não vai receber 120% da taxa de juros. Não, você não vai receber 100% do CDI. Não, você já sabe quanto vai ganhar. E o mesmo serve para o Tesouro Direto. Tesouro Direto, tudo que a gente fala de pré-fixado no Tesouro Direto, é a mesma linha de raciocínio. Você já sabe quanto vai ganhar,
É o investimento de menor risco que se tem no mercado hoje, extremamente líquido, tá? Só que com prazos também longos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Até chegar ali alguns ativos, a gente tem mais ou menos 25 anos ali de prazo no Tesouro Direto hoje, sendo negociados, tá? E o que que acontece? Se você deixar passar essa oportunidade, tá? Você vai perder o melhor momento para se colocar o dinheiro para trabalhar por você. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que eu vou ganhar dinheiro sem ter dor de cabeça? Renda fixa, pessoal. Renda fixa, CDB, Tesouro Direto e, obviamente, dentro dos limites pré-estabelecidos ali, tá? Vale a pena também observar a plataforma que você vai comprar, a corretora que você vai acessar e sempre manter as posições em CDB, principalmente quem investe em mais de uma corretora, em mais de um banco e investe sozinho, não tem a figura de um consultor, de um banker para auxiliá-los, manter ali o limite do FGC, tá? Não é porque eu estou investindo em bancos diferentes que eu estou diversificando o portfólio. A gente vai ter um episódio para falar sobre isso. É importante você saber que se hoje você comprou o CDB do banco Bola no Cofre, no banco A, B, C e D, e comprou ali R$ 100.000 em cada um, você já explodiu o limite do FGC, tá? Se você comprar R$ 100.000 do CDB do Bola no Cofre na minha corretora, na XP Investimentos, você tem ali mais aproximadamente uns R$ 50.000 que você pode comprar numa outra corretora, tá? Caso você queira. Porque a rentabilidade, fator de juros compostos, vai fazer com que esse dinheiro no tempo praticamente se aproxime ou ultrapasse desse valor teto do limite do FGC, tá? Então é importante ficarem atentos. Outro segmento que a gente precisa ficar de olho, porque não está entregando rentabilidade para a gente já há algum tempo. E eu tenho certeza que nesse momento vocês já sabem do que eu estou falando. Ações, renda variável, tá? Teoricamente, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Em momento de queda, compra, em momento de alta, realiza. Só que o brasileiro é extremamente conservador. E quando a gente se coloca nessa condição do conservadorismo, quando o mercado cai, ao invés de comprar, a gente vende. A gente, né? Eu estou me colocando junto com a maioria das pessoas. Mas o nosso dever, né, seguindo ali o que é recomendado, seria comprar mais, até para que a gente mantenha ali sempre a nossa posição de renda variável dentro do percentual aceitável para a nossa carteira de investimentos e para o tipo de ativos que a gente quer, tipo de risco e tipo de ativos que a gente quer comprar dentro da nossa carteira, tá? A hora é agora, de pegar um pedacinho do seu dinheiro e comprar ações, tá? Você não precisa investir muito, não. Você pode escolher ali alguns setores, tem alguns setores que estão indo muito bem e tem uma grande probabilidade de pagamento de dividendos e também de crescimento, são setores promissores, né? Que vale a pena a gente observar. Por exemplo, o setor de energia, as petrolíferas, o setor de consumo, o setor de saúde também traz para a gente ali um olhar diferenciado e estão com preços muito competitivos. E sem contar que Petrobras, ela é uma das empresas que melhor distribui dividendos no histórico dela, né? Então, vale a pena a gente observar também. Outra coisa, uma dica que eu vou trazer aqui para vocês quem está começando agora a investir em renda variável, opte por corretora que não cobre taxa de corretagem. E por que isso? Porque essas taxas, toda vez que você faz uma venda ou que você faz uma compra, você paga. Como você não está operando por uma mesa, como os meus clientes operam no meu escritório com mesa ou comigo, né? Mas aí a gente define juntos, é um outro tipo de atendimento. Vocês têm essa possibilidade de ter a conta numa corretora onde vocês não vão pagar, tá? Para serem atendidos. Mas vocês precisam estar atentos ao mercado, porque toda a movimentação vocês vão fazer sozinhos. Então, também é importante conhecer um pouco do mercado, né? Outro setor que a gente precisa voltar a comprar justamente para aquelas carteiras onde a gente busca ter uma renda passiva, são os fundos imobiliários,
exatamente. No período da pandemia, os fundos imobiliários caíram muito. Depois, com o retorno da pandemia, nós observamos ali uma tentativa de volta, mas o mercado acabou não realizando da forma que nós esperávamos. Só que hoje a gente tem o entendimento que, neste ano, os fundos imobiliários praticamente já zeraram, tá, as perdas que eles estavam apresentando no valor de cota. Fundo imobiliário, assim como toda a carteira de renda variável, não é um ativo que você vai ter retorno no curto prazo. A gente está falando de investimentos para longo prazo, tá? Da mesma forma que eu falei do tesouro, né, direto, da mesma forma que eu falei do CDB, é longo prazo. Essa parte da carteira é para você realmente ficar rico, tá? E você vai comprar ali e você vai carregar. E por que que eu gosto de falar que uma pequena parcela da carteira, ela também precisa estar em fundo imobiliário? Porque vamos lá, historicamente, os brasileiros eles compram imóveis para recebimento de aluguel, tá? Mas hoje você teria condição de comprar um prédio comercial na Faria Lima? Ou você teria condição de comprar um shopping na Cidade Jardim? Eu acredito que não. Por não ter essa condição, o fundo imobiliário ele permite que a gente acesse vários setores de vários segmentos diferentes e que a gente possa comprar um pedacinho, uma fração do que é aquele empreendimento. E nessa fração que a gente comprou, a gente também vai receber os aluguéis, a renda passiva, os dividendos. Então é importante ter, né, obviamente, ali uma estrutura, uma carteira, alguns fundos selecionados dentro da posição de investimento hoje, tá? E eles entregam para a gente, historicamente, né, performance muito boa no acumulado. O bom de ter um fundo de investimento voltado para renda passiva, né, um FII, que a gente costuma falar, é que existe uma gestão ali dentro e o gestor desse fundo ele vai fazendo as compras, vai realizando as trocas e ele também é responsável por todos os ativos que ele vai comprar para compor essa carteira, tá? Ou seja, de forma indireta, você tem uma gestão ativa, tem um gestor, um especialista, um expert trabalhando ali, né, nessa parcela da tua carteira. Então, é muito importante, tá? E aportes pequenos. Vocês não precisam se preocupar em fazer grandes volumes de investimento. Você consegue hoje, em algumas ofertas, comprar fundos imobiliários com cota a R$ 8, a R$ 9, a R$ 12. Então, é super possível, tá? Vale extremamente a pena. E outra coisa, eles remuneram mensalmente. Você não tem que esperar 6 meses para receber. Todos os meses vai entrar um valor ali na tua conta, tá? E busquem também boas gestoras conhecidas, gestoras que já têm um bom histórico, né, na gestão de fundos imobiliários, tá? É, alguns setores, eles são extremamente resistentes a períodos de crise, eles são extremamente resistentes a períodos de alta de juros e a gente precisa olhar para eles consideravelmente. Por exemplo, os fundos de papéis, nesse período de juros mais alto, eles são extremamente interessantes, tá? Então, os fundos de papéis, de recebíveis, eles são bem atraentes nesse período. Fundos de galpões, eles são resistentes, eles são persistentes em cenários principalmente de estresse. Fundos de shoppings, para esse período onde o consumo no Brasil ele diminuiu um pouco, né? Por conta, inclusive, desses juros mais altos, a gente precisa observar o tipo de shopping que a gente vai comprar. Não são em todas as regiões que a gente pode investir o nosso dinheiro, tá? Mas vale o disclaimer aí. Fundos imobiliários também vale a pena, principalmente para renda passiva que vai cair na nossa conta sem que a gente tenha que fazer grandes esforços. Seguindo aqui, a gente tem né, a nova era das bitcoins, a gente tem a nova era das criptomoedas. Que no passado, e eu lembro disso porque eu já estava no banco, não era muito bem visto, porque existia uma tokenização ali mais difícil para acessar, não era regulamentado pelo mercado, então era como se a gente estivesse ofendendo o cliente quando a gente falava sobre esse tipo de aplicação, sobre esse tipo de ativo, né? Só que hoje não mais. Hoje nós temos várias plataformas que operam as bitcoins, as ethereums, as criptomoedas, né? E outra coisa, tá? Mesmo com a volatilidade dela sendo muito alta, para uma pequena parcela do seu investimento,
vale a pena a gente olhar para esse tipo de ativo, tá? Por quê? Existem momentos oportunos onde elas sobem e você consegue realizar um ganho rápido, tá? Existem hoje fundos de criptomoedas, existem hoje corretoras, plataformas como a Binance, que vocês podem acessar, tá? Dentre outras, algumas corretoras também, elas já operam as criptomoedas. XP opera criptomoeda, existem fundos de criptomoedas que a gente já pode comprar, que funciona muito parecido como os fundos imobiliários. Existe uma gestão ali que compra uma cesta seleta de criptomoedas e vai fazendo ali a realização para você. Então, né, dentro dos 5 melhores investimentos para se olhar, para direcionar o recurso, vale muito a pena a gente falar do setor de criptomoedas, tá? Obviamente que para longo prazo é importante ter calma. Não adianta, no momento em que o mercado de cripto começar a cair, se desesperar e realizar prejuízo, porque o prejuízo a gente só realiza quando a gente resgata, tá? Então, vale o disclaimer. Cautela, calma e chá de camomila não fazem mal para ninguém, tá? Como eu disse, existem inúmeras plataformas. Busque a plataforma que esteja mais alinhada com a sua forma de operacionalizar, tá? Algumas vão funcionar para você, outras não. Mas se você optar por acessar via fundo ou via ETF, todas as corretoras vão abrir para você essa possibilidade, tá? Operar os ativos de forma direta, algumas permitem, outras não. Então, vale a pena ficar bem atento e conhecer, estudar a respeito desse mercado. O que eu posso dizer é o seguinte: Bitcoin e Ethereum são as mais negociadas no mundo como um todo. Então, são as mais líquidas, tá? E por serem as mais líquidas, obviamente, são as mais fáceis de vender, as mais fáceis de comprar, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, para a última opção, a gente vai falar de investimentos alternativos. E o que seriam esses investimentos alternativos? Eles são extremamente diferenciados, tá? Para o público que quer ser mais ousado, que quer sair do feijão com arroz, que quer sair do básico, né? Bruno, eu já tenho renda fixa, eu já tenho renda variável, eu já tenho fundo imobiliário, eu já tenho tudo isso que você falou. Tenho fundo setipado, eu tenho alocação fora. O que eu poderia fazer de diferente na minha carteira? Poxa, você poderia olhar para as startups, por exemplo. Você poderia olhar para esse mercado que é pouco falado no mercado tradicional, mas é muito explorado e muito rentável, tá? Mercado de startup, as venture capital, cresceu absurdamente nos últimos anos e traz para a gente uma série de possibilidades de alavancar patrimônio, tá? Mas é importante também que você estude um pouco desse mercado para você ter ali um entendimento para você tomar a sua decisão. Aluguel de imóveis coletivos também. Hoje a gente tem vários aplicativos que disponibilizam essas possibilidades, tá? E esses investimentos alternativos é sair do tradicional, tá? É optar por fundos de investimento que têm estruturas mais robustas em termos de estratégia, de acompanhamento e de monitoramento, tá? Mas que ainda assim é um mercado que a gente pode acessar via plataformas especializadas. Não é aquele tipo de ativo de aplicação que você não vai ter lastro, que você, enfim, não vai acessar. Muito pelo contrário, tudo isso que eu estou falando, existem plataformas, existem pessoas que já vivem disso, que já trabalham com isso, tá? E se permita começar com valores menores. Assim como eu comentei na parte das criptomoedas, esse mercado alternativo não é para você pegar 20% do seu patrimônio financeiro e investir. Muito pelo contrário. Começa aos poucos, vai conhecendo, vai realizando, né, lucros ali, e aí sim você vai se sentindo mais confortável em acessar, tá? E outra coisa, né? É importantíssimo que, independente de tudo isso aqui que a gente trouxe para vocês, de as melhores possibilidades, onde fazer, como fazer, por qual caminho seguir, que você tenha o seu planejamento bem definido, que você não pegue o dinheiro do curto prazo para alocar nesse tipo de estratégia, porque aí sim você vai ter prejuízo. O que deveria ser
sensacional, incrível e trazer uma entrega financeira robusta, vai gerar um desconforto, dor e prejuízo, tá? Então, eu sempre trago o disclaimer. Observa, entenda o seu fluxo, entenda seu momento de vida para tomar as melhores decisões, tá? E o melhor, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. O importante é você agir. O importante é você aproveitar essas oportunidades que o mercado traz para a gente todos os dias para tomar a sua decisão e iniciar a sua reserva de investimento. Se porventura você já tem a sua reserva de investimento, se você já tem a sua carteira estruturada, mas pensa que pode haver ali alguma possibilidade, vai ser um prazer te auxiliar, vai ser um prazer sentar com você e discutir a respeito do que pode ser feito, tá? Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os seus comentários. Nós estamos no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok e também no Facebook, como @bola no cofre e @bola no cofre oficial. Compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares. Até a próxima. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima.